quem tá chegando agora na live. Sejam bem-vindos. Antes de qualquer coisa, já vou falando aqui, todas essas informações que vão ser passadas aqui são aquilo que sempre se fala, né? Primeiro a gente pega aquilo que a gente sente que é verdade, que a gente sente no coração ali que bate com o que você acredita, tá? Se caso você sentir que essas informações não são verdadeiras, ok, não tem problema, né? Deixa. Mas é necessário passar essas informações. Outra coisa, todas as informações aqui passadas vão ser tanto orientações que a própria espiritualidade já tinha passado há um tempo atrás, seja conhecimentos mesmo, que acabou chegando ali de uma forma ou outra, mas por orientação deles. E também vai vir coisas canalizadas, né? Informações canalizadas, tá? Mas é aquilo, ninguém é dono da verdade absoluta. Se vocês sentirem que o que eu estou falando não é verdade, tudo bem, sabe? Não vai, né? Cada um tem um momento para poder entender ou não essas situações. Mas tudo que vai ser passado aqui, acredito que de uma forma ou de outra vocês vão sentir alguma semelhança ou alguma coisa dentro de vocês que diz que tem verdade nessas informações, tá bom? É muita coisa, vou tentar vou tentar ver se eu consigo passar tudo nessa live e assim, ficar só na questão da raça mesmo, da onde que veio a nossa origem, assim, vai vir desde lá do comecinho, tá? E aí vocês vão ver algumas questões que tem a ver com Bíblia, tem a ver com questões de outras igrejas, religiões. Vocês vão ver verdades, sim, nessas informações dentro das origens, ou dentro das crenças que vocês já têm na vida de vocês, tá? Eu tô olhando aqui pra cima porque a vela de ancoramento ali tá com tudo já, vibrando daquele jeito. Então, quer dizer que tem uma espiritualidade muito forte aqui com a gente agora, no momento de passar essas informações, tá? Lá no canal no YouTube, eu já fiz há um tempo atrás um vídeo bem longo sobre transição planetária, assim, bem resumão. Só que naquele vídeo eu peguei mais as informações relacionadas ao nosso emocional, o que estava acontecendo com a gente e tudo mais. Nessa live aqui vai ser mais questões históricas e de onde que vem, né, o que é essa questão de 12 hélices de DNA, essas informações todas, vai ir mais para esse lado, tá? E já deixando, né, todas essas informações, considerações e tudo mais, eu já vou começar a falar porque o negócio é bem extenso, tá, gente? Para resumir, eu acredito que a maioria das pessoas que tá aqui já tá mais ou menos por dentro dessa parada aí de transição planetária e tudo mais, né? Mas para quem não tá, bem resumido mesmo, mas vocês podem pesquisar aí na internet que já tem muita informação. Hoje já tem muita informação. Quando eu comecei nessa loucura, não tinha tantas informações assim. Começou isso para mim em 2020. Eu sei que a transição planetária tá bem antes disso, se iniciou lá em 2012. Mas quando eu comecei ainda não tinha tanta gente abordando. Agora as pessoas que vieram para trabalhar e passar informações e auxiliar, elas estão acordando com tudo nesse momento. Por isso que está tendo esse boom de informações aí na internet, tá? Até um canal que eu super indico para quem quiser, porque tem muita sincronicidade com as informações que são passadas aqui, é do Henrique Gasparetto, tá? Ele também fala muito sobre essas questões. Ok, vamos lá, né? 3D é o nosso planeta que a gente está hoje. Eu gosto muito de comparar um pouquinho com o filme Matrix. Quem já viu, né? Enfim, aquele filme não era só um filme, tá, gente? Tudo que acontece aqui nesse plano, isso tudo que acontece vem de algum lugar. E a gente é orientado assim o tempo todo, seja por filmes, por músicas, por livros, tá vindo informação de fora o tempo todo pra gente, tá?
E Matrix era mais um desses filmes. Só que lá na história se fala que vai ser um domínio por máquinas. E na verdade não é bem por máquinas o domínio, sabe? A gente está vivendo durante muito tempo dentro do domínio dos arcontes. Eu não vou entrar tanto na questão dos arcontes hoje, para poder... Vai ser outro pedacinho dessa série de lives sobre a transição planetária. Hoje vamos ficar só mesmo no nosso projeto da raça adâmica, tá? Então, assim, nós vivemos num planeta 3D, quer dizer que estamos aqui na matéria, né? E esse planeta, ele tá deixando de ser 3D, passando para 5D. Eu acho que, resumindo, a maioria das pessoas já sabem dessa parte. Por quê? Porque a gente deixa de ser um planeta quarentena para todas as modificações que estavam ocorrendo aí dentro dos universos, que foi plano da Confederação e tudo mais. Confederação planetária, né? Se eu não me engano é planetário o nome. Mas é a que toma conta de tudo aqui relacionado a esse planeta. E aí a gente passou por um bom tempo dentro dessa quarentena, mas chega um momento que a gente vai deixar de ser um planeta quarentena. Ser um planeta quarentena é que tudo que acontece, a gente pode evoluir aqui dentro sem atrapalhar os outros mundos, seria mais ou menos isso. Ah, gente, mais um detalhe. Muito dessas informações que eu vou passar aqui, vocês vão encontrar nos textos, assim, dentro do que o Gabriel Menezes explica, tá? Tem até um podcast no Spotify que ele explica sobre isso, foi a espiritualidade que me mostrou esse podcast, tá? O Rodrigo Rômulo também explica muito sobre isso, tá bom? E quem mais? E também tem essas informações dentro do livro de Urântia, né? Tem essas informações em vários locais diferentes, vocês vão conseguir encontrar essas informações, tá bom? Voltando, a gente era um planeta de quarentena, porque a gente estava aqui nos processos de evolução sem atrapalhar os outros planetas, os outros mundos, tá? E agora a gente deixa, né? A gente passa para uma próxima fase e deixa de ser um planeta quarentena e, além disso, a gente passa a ser um planeta de quinta dimensão. Toda essa alteração está ocorrendo enquanto nós estamos encarnados. E não é a primeira vez que isso acontece, sabe? E aqui não é o primeiro planeta também que isso acontece. Já teve essas situações em outros planetas, incluindo entre eles Capela, né? Para quem conhece, né? Até alguém bem conhecido que veio de Capela é Chico Xavier. Eu acredito que quem está dentro aí desse mundo, desse universo espírita, já sabe a história dele, né? Que ele veio para cá como uma chance de conseguir evoluir e voltar para o planeta dele de origem. Porque quando ele veio para cá, aconteceu com ele exatamente o que vai acontecer com muitas pessoas e muitas almas que estão aqui agora, que não conseguirem alcançar, né, esse estado vibracional da quinta dimensão. Então, na época, lá no planeta dele, ele não conseguiu alcançar, né? Assim, aconteceu algumas situações e ele acabou acontecendo alguns erros, né? E aí ele não teve a chance de ir, né, para 5D junto com o planeta dele. E ele foi mandado aqui para esse planeta para que ele cumprisse, né? E ele cumpriu com maestria, né? O plano dele encarnatório. Se ele conseguisse cumprir esse plano, ele seria levado de volta para o planeta dele ou para onde ele quisesse ir, né? Esse era o tratado que existia com Chico Xavier. E Chico Xavier fala muito dessa questão, sabe? Fala muito da transição planetária em outras épocas, né? E ele sabe muito de tudo isso. Ok, né? O nosso planeta precisava fazer isso e é nesse momento que estamos agora. E nesse momento eu tô passando um resumão e vou destrinchar depois. E nesse momento a gente, para poder estar pronto para ir para essa quinta dimensão, nós estamos sofrendo alterações no corpo físico, tá? No corpo espiritual, enfim, até no corpo emocional a gente tá sofrendo alteração em todos os nossos corpos, né? E dentro dessas alterações, acredito que, não sei se todos aqui já ouviram, alguém se quiser se comunicar aqui, conversar, não tem problema, vocês podem conversar à vontade.
tem a questão das hélices, né? As 12 hélices de DNA. Nós sabemos que hoje nós temos duas hélices de DNA ativa, que é assim, é o DNA meio que primitivo ali, digamos. E existe mais 10 hélices de DNA, que é considerada como DNA lixo, porque não se encontrou um motivo para a existência daquelas hélices, a não ser, assim, as duas que são ativas, elas servem para quebra de proteínas e tudo mais, para auxiliar o corpo. Mas essas outras 10, os cientistas, enfim, os estudiosos, eles não conseguiram descobrir qual que era a função delas, até um tempo atrás, né? Agora elas estão sendo reativadas em nós para que a gente consiga descobrir quem realmente somos. Agora a gente já vai começar a explicar a origem de tudo isso. Deixa eu só não me perder aqui. Então, assim, quando se fala dessa questão do DNA lixo, que não serve para quebrar proteína, porque se pensa muito das questões da matéria, né? Porque quebra de proteínas é para poder utilizar o corpo aqui da matéria, né? Só que as outras 10 hélices de DNA, elas estão além, elas são um patamar além do que é a matéria. E estar na 5D é a gente reagir também com algo que vai além da matéria, né? Ter outras funções dentro disso tudo aqui. Ter acesso a outras informações, ter acesso ao conhecimento. Lembram lá daquela frase que Jesus dizia, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, vamos lá falar sobre verdades aqui. É exatamente sobre isso que a gente vai começar a conversar, sabe? Vamos trazer verdades bem profundas, bem ocultas, que estão há um bom tempo guardadas, que tá já na hora de vir à tona, tá bom? Então, ok. Os cientistas chegaram nessa conclusão, né, que não tinha motivo para essas outras 10 hélices de DNA, era um DNA lixo. Oi, boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão presentes. Gente, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Porque o conteúdo é bem extenso, eu sei que pode gerar alguma dúvida aí, tá bom? Então, vocês podem ficar à vontade. E assim, cadê? Tô tentando não me perder. Tá, vamos lá. No início dos planetas, dos universos e tudo mais, foi criado Micar, né? Micar tinha necessidade que fosse feito um ser humano, né? Um ser adâmico. Esse ser adâmico já existia nos outros universos, já havia sido criado em outros locais. O nosso planeta não era a primeira experiência com um ser adâmico. Porém, aqui, assim, antes disso, tudo começa, na verdade, lá com a Guerra de Órion. E, assim, saber sobre a Guerra de Órion foi uma parada muito louca na minha cabeça, assim. A chegada dessas informações começou, assim, muito do nada. Eu tive um sonho bem detalhado de algumas questões que aconteciam. Era uma guerra, eu estava no meio dessa guerra. Só que os seres que estavam participando dessa guerra, eles eram seres muito diferentes, não eram seres aqui do nosso planeta, assim, não eram humanos, mas eram seres que tinham traços de alguns animais, enfim, era mais ou menos assim, era bem louco esse sonho. E aí, conversando com um amigo meu que já tá nessa parada de espiritualidade há mais tempo, até o Glauber, que é um querido, eu amo os conteúdos dele, ele me falou, olha, parece que você acessou, você teve uma lembrança nesse sonho da época da Guerra de Órion. Até então não tinha nem ideia do que era Órion, gente. O único Órion que eu conhecia era a bolacha, tá? Que nem é Órion, é Órion, né? Então, nessa época, era só isso que eu conhecia, sabe? E aí, ele me falou dessa Guerra de Órion. E aí, a espiritualidade, ela funciona assim, sabe? Às vezes, ela vai mandar informação no primeiro momento para ver como você assimila aquela informação.
Aí dependendo do jeito que você... A vela vibrando, por isso que eu tô olhando ali. Aí dependendo do jeito que você assimila aquela situação, eles vão mandando outras informações para complementar aquela, tá? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eles, primeiro foi o sonho, aí foi essa conversa com o Glauber, aí eu comecei a assistir, que não era o que estava procurando, tá? Simplesmente brotava na minha frente algumas lives que o Rômulo, né, eu acho que é Rômulo, eu esqueci o sobrenome dele. Ele é muito conhecido também nesse mundo espiritualista, que ele tinha feito para alguns canais, alguns podcasts. Aí, logo depois disso, já me brotou outras informações sobre Urântia. Aí, mais ou menos na mesma época, veio os conteúdos do Júnior Legraz. Entende? Foi uma coisa levando a outra, sabe? Até que veio pra mim os conteúdos do Gabriel Menezes, tá? Quando eu comecei a assistir, eu pensei, putz, é muita viagem, não tem como isso ser real, né? Aí a espiritualidade explicou, Aline, aqui tá o compilado mais completo, a vela, confirmando, assim, de todas as informações do que aconteceu até aqui, do que você precisa de conhecimento, aqui tá as informações mais completas para você, tá? E aí, quando eu comecei a assistir, foi batendo, sabe? Foi batendo informações com coisas que eu já tinha visto, as sincronicidades, tá? Então, todas as informações que estão sendo passadas aqui, vem também dessas informações que chegaram, tá? Que veio de um lugar e de outro, junto também com canalizações, com coisas que eles estão pedindo aqui pra mim e falando pra vocês, tá bom? Então, ok. Lá, o criador, ele criou os universos e tudo mais, e aí ele fez a criação do primeiro ser adâmico, né? O primeiro humano adâmico. Até o primeiro humano adâmico foi, né, a criação de Sananda, tá? Só que nessa época, Sananda não tinha nem chance de estar aqui no nosso planeta não, tá, gente? Porque nem esse planeta existia ainda, pra vocês terem uma ideia. Bem no início mesmo que eu tô contando pra vocês. Então, o primeiro ser humano foi Sananda. Sananda foi base genética para que fosse criado os outros seres adâmicos dos outros planetas e do universo e tudo mais, tá? Aí, onde que entra nós nessa parada? Voltando lá na Guerra de Órion. A Guerra de Órion foi um negócio, assim, muito foda, assim, teve muitas mortes, muita destruição. E quem provocou, né, o início dessa guerra tal, tem a ver com os Arcontes, que depois eu vou explicar para vocês. E na época dessa guerra, para que a luz, né, a espiritualidade da luz não perdesse, porque ela estava sendo totalmente destruída, se eu não me engano, do outro lado eram os draconianos, né, que estavam gerando, reptilianos, estava gerando aquela guerra, e naquela época não eram os reptilianos que a gente tem hoje, tá? Hoje as coisas mudaram bastante. Nessa época eles eram totalmente sem nenhum amor incondicional. Com o tempo, com as movimentações energéticas, com as misturas de raça, os draconianos mudaram muito, tá, gente? Então tem muito draconiano aí bom, sim. Tem muito reptiliano também, que já tem o amor incondicional dentro de si, começando a tomar forma. Então as coisas mudaram bastante. Mas naquela época ainda não. Ainda era só guerra em cima de guerra, tá? E por conta dessas guerras, o mundo estava sendo destruído, né? Os universos estavam sendo destruídos, teve muita destruição. E aí a espiritualidade da luz não teve outra saída a não ser criar clones. E muitos clones. Vocês não têm ideia da quantidade de clone que foi criado nessa época. Mas assim, para que esses clones dessem certo, para que eles lutassem da forma correta, foi pensado em se criar eles com fractais de almas superiores, tá? Então, todos nós somos fractais de alma, tá? E seres superiores a gente também são fractais de uma alma maior, que vai se dividindo e tudo mais. Depois a gente entra mais nesses detalhes. E nessa época foi criados ali fractais para que pudessem encarnar ali nesses clones para auxiliar nessa guerra que estava ocorrendo. Deixa eu só ver aqui. Ok, Marcos, é a sua opinião, tá bom? Tudo bem,
Mas se você sentir no coração que você precisa ficar e ouvir essas informações, fique. Se caso você sentir também que nada do que eu tô falando é verdade, também não fique. Fica à vontade, tá? Eu só preciso passar as informações como é necessário que sejam passadas, tá bom? Então, ok. Foi criado muitos clones. Deu certo, se venceu a guerra, né? Conseguiu ali finalizar a guerra de Orion. Só que aí depois não se sabia o que fazer com esses clones, porque eles não eram simplesmente matéria ali, tinham fractais de alma ali dentro deles, né? E aí foi nessa época que se teve a ideia de se fazer o sistema de castas. Deixa eu só ver se eu não tô perdendo nada, não tô esquecendo de nada, peraí. Só um momento. Tá, vamos lá. O sistema de castas funcionava assim, gente. É como se fosse uma roda de Sansara, só que sem nenhuma possibilidade de evolução, porque não se tinha nenhuma memória das vidas anteriores, nem quando deixava o corpo, tá? Então, cada um desses clones, eles ficavam presos num planeta, num local ali onde se enfiassem eles, vivendo sempre as mesmas coisas. E quando eles morriam, todas as memórias deles, daquela vida, eram totalmente retiradas. Então, eles não tinham como ver o que eles fizeram errado, para ter essa possibilidade de melhoramento para a evolução. Era totalmente tomado deles essas informações. Gente, as próximas informações que eu vou passar aqui, eu peço, por favor, que ouçam com a mente muito aberta, porque são informações que vai bater de frente assim com tudo que vocês ouviram na vida até hoje, tá? Então vamos lá. Nessa época não, um pouquinho à frente, depois que já estava muito tempo nessa situação de castas e tudo mais, de ficar repetindo ciclos, existia um cargo que era chamado cargo de Lúcifer. Aí que entra, né? Lúcifer não é um diabo, tá? Lúcifer era um cargo. E quem estava dentro desse cargo, ele tinha a governância, sei lá, de dizer, de ordenar ali onde cada pessoa poderia encarnar. Ele que tomava conta de todas essas questões, tá? Só que, o que aconteceu? Era desejo do Criador, do Deus Supremo, quem criou todos nós ali desde a origem, que todos fractais de alma tivessem a oportunidade de reencarnar, até de evoluir, até chegar até ele. Como esses clones, eles não tinham nenhuma possibilidade de evolução, porque eles estavam presos nesse sistema de castas, né? O detentor, é essa a palavra? A pessoa que estava dentro desse cargo ali de Lúcifer, baixou uma lei exigindo que todos esses clones fractais, enfim, né, tivessem a oportunidade de reencarnar novamente, tá? Mas eram muitos clones. Deixa eu só descer um pouquinho, que eu acho... Não sei se tem mais alguma mensagem aqui. Tinham muitos clones, gente. Assim, do jeito que tava, nesse sistema de castas, tinha como dividir eles em planetas diferentes, só reencarnando dessa forma, né? Reencarnando sem lembrança para não evoluir. Mas a partir do momento que se queria que esses seres tivessem essa oportunidade de evolução, era necessário que colocassem todos eles em um único local, né? E ali, na época, se eu não me engano, era Sirius, né, que tomava conta dessa parte. Eu acho que era Sirius, eu esqueci as bases aqui, as informações, não sei se é Turank, o nome da pessoa que era responsável. Enfim, aí eles viram ali, a confederação entrou em contato, conversaram entre si qual que era a melhor opção. Aí decidiram que seria interessante criar um planeta para que todos esses clones viessem encarnar nesse planeta, tivesse a possibilidade de encarnar nesse planeta. Claro que isso ia começar do início, né, como pequenos fractais de alma ali bem do início mesmo. E assim
eles conseguindo fazer essas evoluções, eles iam, né, e aumentando ali na evolução, na dimensão e tudo mais. Só que, para que não causasse problema para outros planetas e para outros mundos, todos esses seres precisariam encarnar aqui, e esse planeta seria um planeta quarentena. Aí que entra o nome quarentena. Por quê? Porque, por mais que eles encarnassem ou fizessem coisas erradas e tudo mais, eles iam estar presos aqui, entendem? Então não ia dar muito ruim, não ia sair para fora muito ruim, ia ficar aqui. E é nessa época que começa a existir a roda de Sansara, né? Aí começa os mundos espirituais, começa ai, gente, umbral, e tudo isso. Só que isso ainda ia ser um pouco mais para frente, porque nesse primeiro momento estava sendo formado ainda o planeta, tinha muitos seres vindo para cá para poder auxiliar nessa formação, era tudo bem no início, então era, sabe, o reino, esqueci agora. O reino mineral, né? Aí depois passou a ser o reino vegetal, para depois ir para o reino animal. E tudo isso foi aos poucos sendo movimentado, né? Então levou muito tempo aí. Mas a origem do ser adâmico no nosso planeta seria essa, tá? Tá. Aí a gente vai ter um corte, porque depois disso foi criado Lemúria, né? Foi criado Atlantis, né? Acho que é Atlantis o nome, Atlântida. Já existe provas científicas que esses planetas ou essas cidades existiram, só que elas estão debaixo d'água, né? Então é algo que existe, tá? Tem informações científicas da existência dessas cidades, desses países, não sei como explicar. Só que, novamente, eles foram... foi aí que se fala, às vezes, não sei se quem já está dentro da espiritualidade já deve ter sacado isso, se fala, às vezes, que esse não é o primeiro projeto adâmico, que já teve outros, acho que é a quinta raça adâmica, não sei muito bem, é porque teve outras tentativas, sabe, de se criar o ser humano adâmico aqui. Só que falhou. Por quê? Porque se autodestruía com guerras. Ou teve uma vez que, para poder não ter a total destruição do planeta entre eles, veio para cá um meteoro. Por isso que a gente tem tanto medo assim de meteoro, porque muitos de nós viemos lá da época também de Lemúria, Atlântida e tal. A gente já viveu isso antes. E teve outra ocasião que foi guerra nuclear e foi destruído de novo, sabe? Aí os seres que sobreviveram foram se evoluindo ali aos poucos. Então não é a primeira vez, né, que se tenta fazer dar certo, fazer andar esse projeto aqui no nosso planeta, tá? Deixa eu ver a próxima parte. Então, nosso planeta, desde o início, Gaia, ela já teve essa enorme responsabilidade, né, de criar, né, o habitat legal para essa nova raça que viria, que era a nova raça adâmica, esse novo projeto adâmico, né. Vamos lá. Tô vendo se eu não esqueci de nada, tá, gente? Rapidão. E assim, só pra não, a gente não ficar muito confuso, mais do que já tá. Eu vou depois fazer os outros vídeos destrinchando cada um dos pedacinhos, tá? Das separações de cada informação passada aqui. Então vai ter um vídeo depois explicando quem era Condes, vai ter um outro vídeo depois explicando sobre a questão da transição, mais na parte energética. Então tudo isso vai vir. Marcos, eu não sei se você estava no início da live, mas eu passei as informações. Olha,
tem muitas dessas informações dentro dos textos do Gabriel Menezes, tá? O Júnior Legraz, ele também fala sobre essas informações. Além desses, você vai encontrar muito também lá nas informações do Rômulo. Se você colocar na internet espiritualista Rômulo, você já vai encontrar, tá? Também. E além disso, tem essas informações dentro do livro de Urântia, tá bom? Na Bíblia também fala sobre essas informações. Mais pra frente você vai descobrir, se você continuar ouvindo aqui a live, eu vou também citar a Bíblia, a nossa Bíblia aqui do nosso planeta. E o livro de Urântia, ela é uma Bíblia de outros planetas, tá? Jesus falava muito, tá? Dessas informações aqui, então vai ter momentos que eu vou citar Jesus, sim. E eu comecei já a live citando ele, né? Quando eu falo de Sananda. Então, assim, você vai ver, é o que eu falei no início da live, eu não sei se você estava no início da live. Todas as religiões, em um momento ou em outro, elas citam essas informações, elas falam sobre o que eu tô passando aqui para vocês, tá? Não tá pegado a nenhuma religião, eu não tô falando só de coisas espíritas, nem só sobre coisas umbandistas, e nem só sobre coisas evangélicas, católicas, da Wicca, não, tá tudo junto, misturado aqui, tá? Vamos voltar lá. Ok, aí teve mais essa guerra, teve mais perda de pessoal. Os poucos que conseguiram sobreviver, eles foram migrando para regiões. Aí dessas migrações que vieram os seres... Cadê o nome deles? Peraí. Ai. Onde que eu coloquei? Peraí. Pra mim não esquecer. Aqui. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, porque tem um pouco sobre isso dentro da ciência, sobre os neonatal, acho que é esse o nome, né? E o ser Cro-Magno, acho que é esse. São os antigos seres antes do Homo sapiens, né? Então, esses seres, eles são da época de Atlântida, que conseguiu ali sobreviver, e Lemúria e tudo mais, mas por conta da guerra nuclear que ocorreu, eles foram modificando muito o rosto deles, os corpos e tudo mais, tá? Então, assim, eles mudaram muito, e só que esses seres, mais à frente, eles foram muito importantes para o nosso planeta, porque é feito mais uma tentativa de criação de um ser humano adâmico. Aí, nessa época, mais pra frente eu vou explicar essa parte, mas assim, nessa época, quem estava aqui no nosso planeta eram os Anunnakis. Os Anunnakis, eles estão bem queimados dentro da espiritualidade da luz por causa de coisas erradas que aconteceram, tá? Mas eles já estavam aqui. E por uma questão de logística, a confederação permitiu que eles ficassem como responsáveis no próximo projeto adâmico que ia acontecer aqui, depois da última guerra nuclear, tá? Esse projeto se exigiu que tivesse genética do nossa, que nome difícil! Neonatal, acho que é neotal, enfim, depois eu vou ver direitinho o nome para vocês. E do ser Cro-Magno, né, que eram os primeiros ali antes do Homo sapiens. Então se exigia que tivessem a genética deles. E além disso, era exigido também que nesses seres existisse genética de material genético de 64 raças, tá? Do universo, do planeta, fora daqui do planeta, tá? E dentro dessas raças tinham 22 raças físicas e 42 raças etéricas. No meio dessas raças entram pleiadianos, entram sirianos, entram... fugiu o nome. Aviários. Entram assim, sabe, várias raças dos universos aí afora. Tudo estava ali dentro desse projeto, desse novo projeto adâmico que estava correndo para a criação desse novo ser humano aqui no nosso planeta.
E assim, os Anunnakis eram os responsáveis, assim, o responsável era o Enki, que era o filho, né, de Anu, que era um desses Anunnakis, em que ele tinha, parte dele era reptiliana, tá? Eu esqueci a origem da mãe dele, acho que era reptiliano com siriano, não me lembro muito bem. Mas ele era um ser que, em algum momento da história, ele passa a ter esse amor incondicional também dentro dele, né? Essa fagulha de amor incondicional dentro dele, passa a fazer com que ele seja diferente dos pais dele, né? Da origem dele. E quando foi criado esse ser, foi perfeito, sabe? Foi assim, era um ser com, né, com 12 hélices de DNA, em primeiro, né? A primeira informação é 12 hélices de DNA ativas. Tinha material genético de todas essas raças, né? 62 raças. Eram seres que tinham amor incondicional dentro de si, tá? Era o combinado dentro do que a Confederação pediu, que esses seres tivessem a capacidade de evoluir muito rápido da terceira para a sétima dimensão, tá? Então foi feito conforme o acordo, tá? E esses seres eram perfeitos em si. Rapidamente, eles começaram a aprender a utilizar a telepatia. Eles conversavam muito por telepatia. Eles tinham esses meios de mediunidade que a gente conhece, eles tinham muito aflorados neles, tá? Foram os primeiros seres que dominaram a cura com ervas, a conexão com a natureza. Eles até se fala que eram os primeiros seres xamânicos que existiram, tá? Eram chamados de elfos também, tem essa informação, que eles eram chamados de seres raça élfica, alguma coisa assim. Eram belos, eram altos, eles puxaram a altura por causa dos pleiadianos, então eram seres altos, e também dos sirianos, que são seres altos, né? Então, era uma raça ariana, enfim, eram seres ali que estavam dentro da visão de perfeição do que era esperado, tá? Só que aqui, o que aconteceu? Os Anunnakis, eles ainda sofriam muita influência dos Arcontes, tá? E por conta dessa influência, assim, os seres élficos, que são essa raça que foi criada, eles sabiam da força interior que eles tinham, eles sabiam quem eles eram, eles tinham essa conexão com o Deus Criador, né, maior. Então, eles sabiam que eles não precisavam se submeter a situação nenhuma, entendem? Até esses seres também eram chamados de hierarquia de Lilith. Eu não consegui muitas informações por que era esse nome, mas deve ter, né? Porque Lilith é um nome também muito presente, né? E aí chegou um momento que os Anunnakis queriam que eles prestassem reverência, né, para eles. Só que, como eles sabiam quem eles eram, eles não iam prestar reverência a não ser para o Criador, né? O ser maior que criou todos os seres. E por conta disso, os Anunnakis começaram a achar ruim, né? Se estressar ali e tal. Não gostavam dessa situação. E aí, com auxílio, com influência também do Galigastia, e aqui, cadê a informação? Deixa eu só achar aqui, gente. Eles tinham um alto poder de cocriação também, tá? Eles sabiam cocriar. Só de pensar, eles cocriavam. Eles não tinham nada que amarrassem eles ou impedissem eles de ser o que eles realmente sabiam que eram. Porque não existia isso ainda naquele primeiro momento, tá? Eles tinham total noção do poder que existia dentro deles. Nessa época, Calicastia, que era o Melquisedeque da época. Melquisedeque, assim como existe o cargo de Lúcifer, que é o ser maior que toma conta das encarnações,
Melquisedeque seria um nível abaixo dele, mas também tomava conta das encarnações, tá? Tanto nesse planeta como nos outros. E Gallicastia foi influenciado pelos Anunnakis, tá? E por conta dessa influência, ele junto, né, com, eu falei Anunnakis, mas é pelos Akonis que ele foi influenciado. Junto com os Anunnakis, eles resolveram criar um plano ali para poder acabar com essa raça. E qual que era o plano? Trazer almas densas de outros planetas. Era Malbec, Capela, porque nessa época Capela ainda era um planeta bem complicado. Enfim, vários outros planetas começaram a trazer essas almas para cá, né? Encarnar aqui. E com isso foi contaminando esses seres. E aí, cada vez que nascia um novo ser, descendente desses élficos, eles vinham cada vez mais se modificando por conta dessa modificação. Então, já não eram mais seres tão altos, já não eram mais seres tão conectados com a natureza, começou a deixar a ligação com a matéria tomar conta, enfim, foi destruindo esses seres, tá? Aí nessa época a Confederação já tinha meio que desistido do projeto adâmico aqui no planeta. Eles retiraram os seres que ainda teria como ser retirados, porque não estavam ainda contaminados com toda essa densidade que já tinha tomado conta do planeta. E aí os outros ficaram, né? Enfim, para tomar a vida conforme as escolhas deles. E esses outros seres foram retirados daqui, né? Então, o projeto adâmico, ele meio que foi abandonado pela Confederação. Então, pleiadianos, sirianos que estavam tomando conta disso, foram todos embora. E ficaram só os Anunnakis aqui tomando conta de tudo. Aí, nessa próxima fase, os Anunnakis, como eles tomavam conta de tudo... e detalhe, eles achavam que esses seres tinham que prestar reverência para eles, porque eles que tinham criado eles, tá? Mas a Confederação também era contra esse pensamento, porque a base genética veio de vários seres e ninguém é dono de ninguém, né? E assim, eu ia falar um negócio importante, mas fugiu. Se eu lembrar depois eu falo. Mas assim, enfim, eles não tinham o direito de achar que esses seres tinham que obedecer eles ali, prestar respeito. Respeito sim, né? Mas respeito assim, tipo, vocês são soberanos, tal, vocês mandam na gente. Não, ninguém tinha que mandar ninguém. Não era isso que o Criador esperava da gente. O Criador é total amor, tá, né? Ok, voltando, né? Então, assim, ficou só os Anunnakis aqui e eles resolveram criar um novo projeto de ser, não ser humano adâmico, né? Mas um novo ser aqui que ia servir como escravo para eles. E aí, nessa época, Anki tomou conta do projeto, tá? Só que nessa época ele já estava sendo modificado ali, já começava a sentir o amor incondicional dentro de si. E ele fez a criação desses seres. O pai dele exigiu que eles fossem criados com somente 2 hélices de DNA, né? Somente isso. Mas Enki criou esses seres com as 12 hélices de DNA, porém as outras 10 hélices desativadas, com somente as 2 hélices de sobrevivência ativas, tá? E daí surgiu os Homo sapiens, tá bom? Outra coisa polêmica que eu vou falar agora, se o Marcos ainda estiver na live, provavelmente ele vai brigar agora comigo, mas eu acho que ele não tá mais não. Eu vou explicar o Velho Testamento. Quando os Anunnakis passaram a ser esses seres soberanos que criou os Homo sapiens, eles começaram a se mostrar como deuses superiores e tudo mais, e ele começa a se apresentar. Aí a primeira parte da Bíblia, né, que tem ali, era chamado como Deus Javé, né? E aí esses seres humanos, desde muito cedo, entenderam que esse Deus Javé era o Deus deles, o Deus... eles foram enganados, né? O Deus dono de tudo, soberano e tudo mais. Mas na verdade... Javé eram os Anunnakis, era o pai, Anu, acho que é Anu, não, é Uruélio, que era o filho, né, o irmão do Anki, que se autotitulava Javé. E aí muitos pedaços da Bíblia
do Velho Testamento, quando se fala de um Deus maquiavélico, maldoso, que permitia sacrifícios, mortes e tudo mais, estão falando de Javé, desse Javé Hélio, tá? Não estão falando do Deus Criador. A partir do momento que se fala de um Deus bondoso, que auxiliava, que ajudava todos, aí sim estamos falando do Deus Criador, lá do início, né, para onde todos nós queremos voltar um dia. Tá? Essa é a principal diferença. E assim, gente, uma particularidade minha, eu nunca aceitei a Bíblia no Velho Testamento. Eu sempre fui contra, eu nem sei explicar para vocês por quê, mas eu não aceitava o Velho Testamento. Porque tinha alguma coisa que não batia, eu não sabia explicar. Hoje eu entendo, sabe, com todas essas informações chegando, hoje eu entendo por que não batia ali, né? Então é isso. Aí foi criado, daí veio os Homo sapiens. E daí veio a nossa origem, né? Aí a gente passou pelas evoluções até chegar onde nós estamos agora, tá? E aí a gente volta lá no início da live, quando se fala das 12 hélices de DNA voltando a ser reativadas. Por quê? Porque lá atrás, né, em que num ato de misericórdia e de amor incondicional, ao invés de excluir nessas outras 10 hélices das nossas existências, ele somente desconectou elas, e elas estão ainda em nós, aqui ainda, para serem reativadas. No momento, a gente está passando por muita transformação interna, como foi falado no início da live, e essas hélices estão passando também por essas modificações para que elas sejam reativadas. A partir do momento que essas hélices forem reativadas, a gente volta a conseguir ter aquilo que a nossa descendência tinha, né? Que era o ser élfico, né? Que tinha união com o Criador, que tinha domínio de cocriação, que tinha domínio, assim, não domínio, né, mas ele conseguia se conectar com a natureza. Então, tudo isso está sendo reativado novamente na gente. E por isso que se fala também que todos nós vamos abrir mediunidade, todos nós vamos ter acesso a poderes, entre aspas, né, esses poderes aí que tem a ver com mediunidade e tudo mais, porque a gente vai estar num caminho ali entre o nosso planeta aqui e o mundo espiritual. A gente vai conseguir cada vez mais essa conexão. Então tudo isso vem daí, né? Porque a gente está voltando a ser quem nós realmente éramos, sabe? A gente está voltando a nos conectar com esse ser, com essa... com o ser primordial que a gente era, nossas origens. E isso é para que a gente consiga cada vez mais evoluir até chegar no Criador, né? Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma informação. Eu achei que eu nem ia dar conta de falar tudo, porque era tanta coisa. Vamos ver. Deixa eu ver se eu esqueci. Ah, tá. Só uma informação que eu já ia esquecendo. Quando foi retirado os seres adâmicos, élficos que estavam aqui, esses seres e mais outros, né, das antigas origens, foram retirados pelo portal Serapis 1, que fica lá nos sarcófagos do Egito. Gente, o Egito, ele tem muita informação, isso a gente já sabe, né? E cada vez mais essas informações vão vir à tona, vai ficar assim muito visível, faz parte das verdades que Jesus dizia, que todos nós vamos ter acesso, tá? E lá sim, existem portais lá dentro que dão acesso para outras dimensões. Quando Jesus passou ali pela fase dele de adolescência, até os 33 anos, que é aquele pedaço que ele some da Bíblia, ele vai para o Egito. Parte do pedaço aí da história, ele vai lá para o Egito para buscar conhecimentos. Lá ele consegue esses conhecimentos com
Thoth. Thoth é a reencarnação de Metatron, tá? E aí ele teve acesso também a esses portais, tá? Ele tinha acesso a essas informações. E assim, isso aqui que eu tô passando pra vocês, eles estão me falando. Isso aqui, eu não sei se vocês vão encontrar em outros locais. Mas são informações que estão chegando aqui, que eles estão me passando agora, tá? Então, tem muita coisa lá no Egito, tem muito da nossa história lá. Muito disso que eu tô falando pra vocês aqui tá registrado lá também. Tem imagens, tem as pinturas rupestres, não é rupestres que fala, né? Mas tem as pinturas, enfim, tem muito dessas informações lá, tá? Então, sabe, é isso. Tem muita coisa que a gente tá tendo acesso agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que não esqueci de nada, não. Então, é isso, sabe? Resumindo toda a nossa história. Resumindo, não. Resumiu, né? Numa live de quase 1h30, não sei. Foi isso que aconteceu com a gente. 1h30? Nossa, eu tô péssima, né? Tá quase dando 1 hora, na verdade. 9h20, tá quase dando 1 hora. Pensei que não ia dar tempo de passar todas as informações, mas até que deu. Então é isso, sabe? Tudo que a gente precisa fazer, tudo que tá acontecendo agora, tem muita parada por trás disso, sabe? Tem muita coisa muito antiga aí. Só que só agora a gente tá tendo acesso. Eu não sou a única, né, que tá recebendo essas informações. Já tem várias outras pessoas que tá também, né, recebendo informações aí. E mais pessoas vão ativar isso dentro de vocês, assim, de si, porque vai chegar para vocês de alguma forma, seja por outros conteúdos, ou seja por sonhos. Olha só, todas essas informações começaram a chegar para mim dentro de um sonho muito real. E aí foi abrindo um mar ali, sabe, muitas portas, muitas informações. E eu, assim, todas essas informações... eu escuto a espiritualidade mostrar pra mim, né, aquilo, se é ou não. E além disso, eu carrego muito pro coração. Por isso que eu falei mais cedo pro Marcos, né? Olha, vê o que você acha que tem a ver com o seu coração. Se você sentir que não é, ok, tudo bem. Mas se você sentir, talvez até você não sinta agora, na verdade, né? Talvez... eu sei, ele ficou um bom tempo aqui na live, então provavelmente ele não ia ter ficado tanto tempo na live se não tivesse alguma coisa que prendesse ele aqui, né? E às vezes acontece assim, às vezes a gente bate muito de frente com informações e no primeiro momento a gente não aceita, mas lá na frente a gente para e pensa, gente, tem alguma coisa ali, né? E não duvido nada que na próxima live sobre a transição planetária ele não vai estar aqui de novo. Deixa eu só ver aqui. Ai, Ana, que bom que você gostou. Muito obrigada. E eu tava mesmo com muito medo de não dar tempo de falar tudo. Deixa eu só ver se tem mais alguma mensagem, mas eu acho que não. Se eu não esqueci de falar nada. Acredito que não. Então é isso. Fica alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. E assim, a próxima live eu ainda não sei qual tema que vai ser. Se vai ser a continuação desse tema aqui, transição planetária, ou se eles vão querer que fale sobre outro tema também muito importante ali, que já tô me passando informação, tá sendo criado o roteiro. Eu não sei ainda quais dos dois temas que vai ser. E eu nem sei qual que vai ser o próximo aqui dentro da transição planetária, mas na próxima, hoje é quarta, né? Na próxima segunda-feira vai ter de novo um novo vídeo, porque eles estão numa urgência muito grande para que seja passado tudo isso aqui, tá? Todas essas informações e outras informações também. A gente está com uma movimentação muito grande energética, essa movimentação faz parte, né, dessa ativação do nosso DNA, e também das modificações dos nossos chakras, enfim. A gente está sendo alterado em todos os campos, tá? Não é só campo físico, também parte espiritual, emocional, enfim. Todos os campos, todos os nossos corpos estão sendo alterados nesse momento, tá bom?
E mais um detalhe, o Gabriel Menezes, tem o podcast com as informações dele lá no Spotify. Eu não sei se tem no YouTube, eu não achei, mas no Spotify eu sei que tem, tá bom? É isso, vou ter que finalizar a live, acho que deu para passar todas as informações. E vamos lá até a próxima, até o próximo vídeo, até a próxima live. E acompanham também lá no YouTube, que sempre tem informações lá, tá? E nas outras redes sociais. Até a próxima, bye bye. Boa noite, Ana, boa noite.